Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. Nós hoje temos a grata satisfação de receber o Dr. Heraldo Moura, que é coordenador do Sistema Estadual de Transplantes. Vocês sabem que transplantes hoje ocupam um lugar muito importante na sociedade, principalmente, que traz muitos benefícios para aquelas pessoas que estavam sem condições de realizarem muitas coisas através dos seus órgãos que andavam não muito bons. E nós estamos também agora no nosso novo horário das 13 horas às 14, de segunda a sexta-feira. Dentro de instantes. Meu doutor Heraldo, dizia eu, no introito desse programa, a importância de transplantes. E você, como sendo coordenador desse sistema, tem muita coisa para poder nos trazer sobre os aspectos diversos. E eu, de pronto, lhe perguntaria qual é esse seu trabalho, qual é essa sua visão nessa coordenação estadual de transplante? Bom, doutor Luiz, o transplante é uma atividade médica que consiste na substituição de um órgão doente por um órgão sadio. E o transplante é a última fase de tratamento. A gente indica o transplante quando não tem nenhuma outra possibilidade de cura. E graças a Deus, cada vez mais a gente consegue colocar doenças que não tinham cura com a possibilidade de substituir aquele órgão doente por um órgão sadio. Então, transplante é exatamente essa substituição e que depende da sociedade. A sociedade ela tem um papel fundamental, porque tanto o doador quanto o receptor, ou seja, quem necessita do transplante, faz parte da sociedade. Quem pode doar, faz parte da sociedade. Então, esse elo que é a sociedade precisa entender e poder permitir que a doação aconteça para que o transplante aconteça e as pessoas consigam viver mais e melhor os anos que têm. Agora, me diga uma coisa, você definiu muito bem para que os nossos telespectadores pudessem entender. E como isso, quando surgiu, havia alguma rejeição e as pessoas não tinham aquela compreensão para que pudesse fazer essas doações. Como é que esse aspecto hoje tem melhorado com a propaganda, com os resultados que as pessoas veem, né, do resultado obtido desses transplantes? Como é que você sentiu disso nesse tempo? Bom, o transplante tem ainda muitos preconceitos e muitos tabus que a sociedade tem. Primeiro, que envolve uma doação. Segundo, um aspecto que é importante no transplante, do ponto de vista filosófico ou religioso, foi o momento em que a gente consegue fazer com que um indivíduo que faleceu possa ajudar a sociedade. Até o transplante a gente não tinha essa possibilidade. Todo indivíduo que morria seguia os trâmites funerais normais. A partir do transplante permite que o indivíduo que deixou de existir, ele possa ajudar outras pessoas através da doação. Por ser essa atividade que depende da sociedade, depende da doação, se criou muitos tabus. Comércio de órgãos é um tabu, como que são distribuídos esses órgãos para a sociedade é outro tabu. E as pessoas não entendem esse processo e por isso negam a maioria das vezes a doação. Hoje o Brasil ele tem um índice de negativa das famílias em torno de 35% das famílias no Brasil hoje não autorizam. Na Europa e Estados Unidos é em torno de 10, 15%. As pessoas já entendem melhor o processo.
e percebem que doando elas podem ajudar outras pessoas, já que aqueles órgãos não servem mais para aquele indivíduo que faleceu, ele morreu, então não tem nenhum objetivo de manter aqueles órgãos que vai exatamente ser enterrados ou cremados. Isso faz com que a sociedade hoje que doa mais beneficia melhor a sociedade. Então, esses tabus é um processo de conscientização e de entendimento da sociedade para que autorizem. O nosso estado, doutor Luiz, ele tem um índice de negativa das famílias ainda que chama atenção, um índice de negativa muito alto. Em torno de 60% das famílias na Bahia não autorizam a doação, que melhorou. O ano passado era 70%, esse ano a gente já reduziu e, consequentemente, a gente aumentou o número de transplantados porque as famílias concordaram mais com a doação. Então, agora, esse processo que a gente precisa estar esclarecendo. Eu queria lhe perguntar exatamente nesse teor. Digamos assim, tem muitas pessoas que deixam declarado para que seja doador. Essa quantidade de doação, vamos dizer assim, espontânea, sem a participação da família, tem aumentado? Hoje no Brasil, a doação ela só acontece com autorização da família. Isso é um dado que é importante, que mesmo que eu queira ser doador após o meu falecimento, se minha família não autorizar, eu não sou doador. Então, hoje depende de que a família entenda a sua vontade e a autorize. A maioria das famílias que você disse em vida que queria ser doador, elas concordam com a doação. Então, hoje é importante, a gente sempre orienta as famílias, primeiro, conversar sobre essa possibilidade de doação. Segundo, qual a sua vontade, se quer ou não ser doador. E a gente espera que a maioria das pessoas concordem com a doação, porque vão beneficiar a sociedade. E eu acho que a grande pergunta é, se eu necessitar de um transplante que seja a única condição para que eu continue vivo, eu aceito que alguém doe para que eu continue vivo? Se eu aceito, por que também eu não dou para poder ajudar outras pessoas? Então é um processo de sensibilização da sociedade. E eu acho, nesse particular, de que se aquele decujus né, deixou escrito essa vontade dele, eu acho que a família até não poderia contrariar, não é verdade? Porque foi, digamos, algo que ele queria, assim, dar a oportunidade de um órgão dele que realmente iria ser degradado através desse falecimento para alguém que estava necessitando dessa reposição, não é? Essa doação, então, nesse contexto e dessa declaração, isso é muito, muito importante. Por curiosidade, eu estive lendo uma matéria, já do passado, que realmente essa história de transplantes começou a ocorrer pela primeira vez lá em Boston, de 1954, e me parece que havia uma preocupação muito grande de que houvesse compatibilidade. E que, nesse caso específico, como era de gêmeos, achava-se que realmente poderia ser, digamos assim, realizado esse transplante. Bem, as coisas mudaram e hoje, por exemplo, como é que vocês têm, digamos assim, a fila, vamos botar de fila, porque realmente é aquela fila cronológica, não é? Para que haja essa doação. E vocês têm, digamos assim, organizado, não é? Um cadastro para essa necessidade. Como é que funciona isso? Bom, isso é importante. Em 1954 aconteceu o primeiro transplante de órgão bem sucedido, né? Antes já tinha tido 2 transplantes de rim com objetivo terapêutico, com o objetivo de tratar a doença renal, porque até a década de 60, todos os indivíduos doentes que tinham doença renal terminal, que o rim parava de funcionar, eles estavam fadados a morrerem. Então, o transplante renal veio realmente com essa busca de fazer com que esses indivíduos continuassem vivos. Então, em 54 teve o primeiro transplante renal. O que fez o transplante, o professor Murray, ele faleceu o ano passado agora, né, recente.
Então, e o transplantado faleceu, o que doou faleceu há 2 anos. Então, é uma história muito recente na nossa história. O transplante é muito recente. O Brasil hoje ele tem o maior sistema público de transplante do mundo. Cerca de 95% dos transplantes no Brasil são feitos com dinheiro nosso, com dinheiro do SUS. E paga desde o pré-transplante, o transplante, toda a medicação e acompanhamento pós-transplante. Por isso que é o maior programa público de transplante do mundo. Isso é um fator de orgulho para a gente. Além disso, no Brasil, a gente tem a legislação, que é a legislação mais rigorosa do mundo com relação aos critérios. Então, tudo que é relacionado a transplante tem leis, decretos e portarias que regulamentam. Tem lei específica, então é uma atividade extremamente regulamentada e legislada com acompanhamento do Ministério da Saúde, Ministério Público, com as secretarias de saúde de cada estado, com sua coordenação de transplante. Então é um sistema que realmente tem um acompanhamento legal e é extremamente seguro e transparente. É uma atividade no Brasil que ela é igual para qualquer brasileiro, seja ele quem for. Para se entrar na fila de transplante, você tem que procurar um serviço credenciado para transplante. Esse serviço ele é credenciado tanto pela Secretaria do Estado, através da coordenação de transplante, quanto pelo Ministério da Saúde. E esse credenciamento ele tem validade de 2 anos. E a cada 2 anos precisa renovar. E a gente acompanha transplante a transplante de cada serviço desses. No momento que esse serviço está credenciado, ele pode receber os pacientes que têm aquela doença para ser transplantado e eles avaliam e indicam ou não o transplante. Em indicando o transplante, esse paciente passa a pertencer à fila de transplante daquele estado. Todos os estados do Brasil juntos, eles formam uma fila única nacional. No momento em que eu tenho um doador de múltiplos órgãos, que doa coração, pulmão, fígado, rim, a gente coloca o cadastro desse doador com todas as grupo sanguíneo, peso, altura, e o próprio sistema vai selecionar quais são os pacientes que vão receber aqueles órgãos. E cada órgão tem um critério específico. Por exemplo, transplante de fígado, o critério é gravidade. O doente que está mais grave, ele passa a ter prioridade na fila. O transplante de rim, o critério é compatibilidade genética. O indivíduo que é geneticamente mais semelhante, por isso que o primeiro transplante do mundo foi feito com gêmeos univitelinos, porque não tinham diferença genética e foi um transplante que funcionou, porque a gente não tinha naquela época ainda as medicações que são as imunossupressoras. Então, a partir da introdução dessas medicações imunossupressoras, dessas medicações que evitam a rejeição, hoje se permite fazer transplante de pessoas geneticamente diferentes. O transplante de coração é compatibilidade genética e tempo de lista. O transplante de córnea é um transplante que ele é feito por critério de tempo de lista. É fila de cinema. Quem chegou primeiro, transplanta primeiro. E assim, cada órgão tem seu critério bem estabelecido e não tem interferência absolutamente de ninguém. Por exemplo, eu não posso colocar ninguém na frente da outra pessoa, porque quem seleciona é o sistema com os critérios bem estabelecidos, que é gerenciado pelo Ministério da Saúde através do DataSUS. Mas você até já disse que realmente, digamos assim, dentro desse critério, às vezes pode ocorrer o fato da cronologia sofrer uma pequena alteração pela gravidade. Sim. Não é isso? Sim. Agora, quer dizer, mesmo, digamos, você tendo o caso identificado, selecionando e colocando no sistema, nesse caso particular, certamente já vai a orientação da necessidade, da gravidade, para que possa, digamos assim, ultrapassar a cronologia, dado, digamos, a gravidade do caso, não é isso? Sim, mesmo? Exatamente. Você tem, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo do transplante de fígado. Até a metade de 2006, o critério para fígado era igual ao de córnea. Quem se inscreveu primeiro, transplanta primeiro. O que acontecia? Metade dos doentes que estavam na fila, eles morriam antes de serem transplantados, porque quando eles estavam graves, nunca era a vez deles transplantarem. Entendi. Então, se mudou os critérios e hoje grande parte do mundo utiliza esses critérios para transplante de fígado, que é o critério de gravidade. O indivíduo que está mais grave, ele passa a ser transplantado primeiro. Dentre esses critérios, você tem as prioridades. Tá? Por exemplo, o paciente que tem hepatite fulminante hoje,
qualquer pessoa pode ter a qualquer momento, ele passa a ser prioridade na lista. E como a lista é regional e nacional, se eu tiver, por exemplo, um doador hoje, um exemplo que eu vou dar aqui é um exemplo prático de hoje. A gente tem um paciente que transplantou fígado e o fígado, em 1 ou 2% dos casos, mesmo transplantando o fígado não estando bom, ele não funciona. Então é um paciente que tem que entrar na urgência para transplantar em 24, 48 horas, então esse paciente passa a ser urgência. Por exemplo, hoje está vindo um fígado que está sendo doado agora no Piauí, que vai transplantar aqui na Bahia. O sistema funciona integrado. Então, quando a gente bota no sistema, por exemplo, esse pessoal do Piauí, quando botou no sistema esse doador, já saiu o paciente da Bahia como primeiro da lista pela gravidade que ele está. Por isso que é um sistema integrado. É um sistema muito interessante, é um sistema que é extremamente justo para qualquer pessoa que precise do transplante. Então, a cronologia, por exemplo, se eu tenho 2 pacientes com a mesma gravidade para transplante de fígado, a cronologia, quem está mais antigo passa a ser o primeiro. Entendi. Tá? Como o coração também. Tá? Então é um sistema muito interessante que a população precisa conhecer, a população precisa entender como que funciona. E acreditar que tem coisas que são muito sérias no Brasil, que funcionam e que são pagas com dinheiro nosso, mais um motivo para que seja justo para todos. Até isso que você falou, eu tive a oportunidade de ler recentemente na imprensa, falando do nosso sistema de transplantes. Com tudo o que você falou aí, da fidelidade, digamos assim, da honestidade, como ele é feito, e tinha essa posição, digamos, de exemplo no mundo, como isso é processado aqui, digamos, no Brasil. Agora você falou que de lá do Piauí e tal, aí vem aquela curiosidade do nosso telespectador, claro, que não está afeito a um sistema desse. Então vai perguntar, e como é que faz esse transporte, como isso ocorre? Então, é uma situação muito interessante porque o Brasil hoje ele tem um sistema integrado. A gente tem uma organização logística do país, onde há uma priorização das empresas aéreas. Todas as empresas aéreas do Brasil hoje, elas transportam gratuitamente esses órgãos em qualquer lugar e como prioridade. E tem prioridade para decolagem, para pouso. Então, o Ministério da Saúde manda uma guia de solicitação e autorização do transporte aéreo, a gente vai nos aeroportos, entrega a caixa, vai na cabine do piloto o órgão e eles têm prioridade. Isso, o sistema brasileiro é bem integrado, eu consigo mandar para qualquer lugar do Brasil órgãos sem problema, obedecendo, claro, a logística de voo dessas aeronaves. Uma situação interessante, nos estados, por exemplo, a gente tem um estado hoje que funciona 24 horas por dia o transporte dentro do estado. Quando eu preciso de qualquer aeronave, tenho doação em Barreiras, Vitória da Conquista, Itabuna, Jequié. Onde eu tenho a doação, liga para a Casa Militar, em 1 hora está a aeronave pronta com os pilotos para decolar, levar a equipe e buscar os órgãos. E assim, pioneiramente, a gente fez uma atividade que é interessante, a gente fez um convênio com todas as empresas de ônibus do estado. Então, hoje, a última que a gente assinou há um mês atrás foi a Novo Horizonte, com o objetivo de fazer o transporte de córneas do interior para cá e daqui para o interior. Então, hoje a gente não... Toda a malha rodoviária do estado hoje tem as empresas de ônibus que fazem transporte gratuitamente para o estado, transportando órgãos, às vezes, e às vezes as córneas ou exames sorológicos para fazer dos doadores e vice-versa. Então é um sistema hoje que a gente consegue, do ponto de vista logístico de transporte, está bem adequado. Agora me diga uma coisa, você falou, e o tempo que realmente, que eu sei que certamente deve demandar de acordo com o órgão, sim, creio eu. Sim. Né? Então, isso, que tempo mais ou menos é estimado de uma forma genérica? Então, cada órgão tem um tempo que a gente chama tempo de isquemia fria, aquele tempo em que o órgão é retirado do doador até o momento em que ele é implantado num receptor para receber sangue novamente. Então, dos órgãos que a gente tem,
Coração e pulmão é que tem o menor tempo de isquemia. Ou seja, o menor tempo que eu consigo retirar o coração ou o pulmão e deixar ele fora de um corpo, tá? Sem ser perfundido novamente por sangue. Em torno de 4 horas, entre a retirada e o implante. 4, algumas vezes 6 horas, dependendo do órgão, mas é um tempo muito curto. Então, tanto o doador quanto o receptor eles têm que estar muito próximos. É tanto quando a gente começa a fazer a retirada do coração para transplante, o receptor está sendo operado também para retirar o coração ou o pulmão e para ser colocado esse coração ou pulmão do doador. Para fígado, em torno de 12 horas, pâncreas, em torno de 18 horas, rim pode ir até 36 horas. Então, cada órgão, cada tecido tem um tempo que a gente chama de isquemia fria. Por isso que é importante essa logística que se tem para poder esse órgão ser transplantado e funcionar, que é o objetivo maior. Digamos assim, então nesse contexto, digamos, até você pode ter casos, como você bem já anunciou, de que o paciente que vai receber, muitas vezes, já está preparado para que esse tempo, digamos assim, não seja perdido para a tal da isquemia Sim. fria. Não é? Isso então pode acontecer. Pode, então, quando a gente coloca no sistema os dados do doador, que o sistema cruza com todos os receptores que são compatíveis, então você já tem os receptores que vão ser contemplados. Por exemplo, coração, quando eu coloco no sistema o grupo sanguíneo, peso, altura do doador, ele já seleciona quem são os receptores que são. Então eu já chamo aquele receptor e já aviso para ele. Então, a equipe de transplante cardíaco, uma vai retirando o coração, a outra vai preparando o receptor para ser transplantado. Então, o sistema é integrado. Para rim, eu levo um pouco mais de tempo. Para rim, a gente faz 2 provas. Faz uma prova que é compatibilidade pelo HLA, que é uma proteína que a gente tem, que identifica geneticamente a gente. Essa é a primeira prova. Então eu faço uma pré-triagem de quantos receptores eu tenho que podem receber aquele órgão. Na segunda fase, eu retiro do doador uma parte do baço e linfonodos e mando para o laboratório, que vai com as células vivas que causam rejeição. E coloco em contato essa célula viva do doador com o sangue desse receptor para ver o que tem menos reação. O que tiver menos reação passa a ser o primeiro. Como o rim eu tenho um tempo de isquemia fria maior, então não prejudico. Em torno de 12, 18 horas a gente está transplantando esses rins com resultado bom. Eu queria até lhe fazer essa pergunta seguinte. Você, por exemplo, falou, na minha concepção, de leigo nesse processo, a córnea parece que talvez seja o que você tenha mais tempo para poder fazer a colocação ou não? Sim, córnea que a gente chama, divide os transplantes em órgãos e tecidos. Os tecidos, a gente tem a córnea, a pele, o osso, as válvulas cardíacas, músculo, tendão, então esses são considerados tecidos. Os tecidos a gente tem um tempo muito maior. Por exemplo, córnea, você pode ficar até 14 dias para transplantar a córnea com o objetivo de permitir a visão novamente. E quando essa córnea não é utilizada após 14 dias, a gente faz o transplante que a gente chama tectônico. É um transplante que serve para curativo. Tá? Não com o objetivo de o indivíduo voltar a enxergar, mas aqueles indivíduos que tiveram úlcera de córnea, perfuração de córnea, eles usam essa córnea como curativa. Então a córnea ela pode ser transplantada até 14 dias, a pele pode ser transplantada até 2 anos, osso até 5 anos, porque ficam preparadas em freezer com temperatura muito baixa ou no nitrogênio. Isso permite que esses tecidos sejam utilizados até 2, 3, 4, 5 anos sem problema. Porque uma feita eu vi um companheiro que ele até recebia córnea dos Estados Unidos, sim, que poderia, né? Então isso aí já tem essa maleabilidade de você poder
utilizar com sucesso, não é verdade? Agora, uma outra coisa, me parece também que é uma forma que aparece, digamos assim, nesse caso de acidentes fatais, né? Eu acho que a família se dispõe, eu tenho essa impressão, se dispõe, assim, com mais facilidade, digamos, dessa doação, ou é impressão? Na verdade, a gente não tem muito claro. A gente tem situações que se imagina que nunca vai se doar e a família autoriza, e outras situações que são situações que a gente acredita, ou pelo menos pensava que iria doar e não acontece a doação. Então, é um processo que depende muito do momento, do que se pensava previamente. São 3 situações que definem a doação. Primeira situação é a predisposição que a família tem para doar. O que a família entende, o que as pessoas entendem do processo de doação e de transplante. Segundo ponto que é importante é como aquela família foi atendida nos hospitais. Isso é um ponto que é importante. E o terceiro ponto, a entrevista familiar. Quer dizer, quem vai comunicar para a família e dar essa opção para a família, porque na verdade é uma opção que a gente dá para a família de poder ajudar outras pessoas através da doação. Então, esses 3 pontos definem se vai ter ou não doação. Então, essa situação não é muito claro assim, se teve acidente, se a família vai estar predisposta a doar ou não. Tem muitas famílias que têm acidentes e estão tão transtornados, porque na verdade é um momento de dor para as pessoas que perdem, às vezes a pessoa que tem maior importância para aquela família, que tem uma afinidade imensa e deixou de existir aquela pessoa. Então, se você não tiver uma predisposição prévia, uma conversa prévia, fica às vezes muito difícil da família chegar e estar disposta a autorizar. Eu estava lhe fazendo essa pergunta porque eu tenho, às vezes, lido na imprensa, né, falando do acidente e automaticamente dizendo já o aproveitamento desses órgãos, não é, de pessoas que estavam na fila esperando e tal, e coisa desse tipo, não é? Porque é um fato que ocorre sem previsão, porque é um acidente. Sim. E então você não tem aquela perspectiva de estar à disposição, talvez até isso. E eu tenho lido, né, na empresa, porque o tal faleceu, mas doou e tal, e coisa, pessoas, e até de pessoas que receberam que vêm declarar o agradecimento. Sim. Né? Essas situações porque a gente acontece assim, hoje a gente tem uma doação no estado a cada 3 dias. O Brasil é o 2º país do mundo em número de transplantes também, esse é outro dado importante. Essas situações que são midiáticas são situações que a imprensa toma conhecimento e muitas vezes a imprensa permite que haja o conhecimento de quem doou e quem recebeu, o que a gente não tem recomendado, porque tem situações que a família que recebeu é cobrada da família de quem doou a benefícios financeiros. Então a gente evita exatamente do ponto de vista de recomendação. Aparece isso? Aparece. A gente tem situações que acontecem dessa maneira. Por isso que a recomendação hoje nossa do Ministério da Saúde é exatamente que se mantenha o anonimato de quem recebeu para evitar essas situações de constrangimento. Quando quem recebeu quer conhecer a família, a gente faculta, deixa o contato da família do doador e quem recebeu entre em contato se quiser. Depois de um entendimento. Depois do entendimento, é a questão mais interna deles esse lá. Encontro, né? Mas não a recomendação do Estado. Agora me diga uma coisa, só assim, no final dessa nossa conversa, eu pergunto sempre, esse arsenal terapêutico para evitar a rejeição, isso tem aumentado mais de outros medicamentos, drogas novas que tenham dado um sucesso maior, coisa desse tipo? Sim, a gente tem hoje, na verdade a gente começou, antes da década de 50 você tinha corticoide, algumas situações se usava radioterapia de corpo inteiro para evitar a rejeição, que não deu muito certo. A partir da década de 60 teve uma medicação que é a azatioprina, que foi introduzido e a gente conseguiu até a década de 80
ter um resultado razoável com transplante renal. Entretanto, com transplante de fígado, pulmão, coração, a gente não teve um resultado tão efetivo. A partir de 80, com a ciclosporina, que é uma outra medicação que entrou na década de 80, a gente conseguiu equacionar esses transplantes. Por isso que assim, o grande desenvolvimento do transplante no mundo começou a partir da década de 80. E na década de 90 a gente tem outras medicações, né, que são os tacrolimus e uma série de outras medicações. E agora já nesse século a gente começou a utilizar muito para situações mais graves os anticorpos monoclonais. Então a gente consegue hoje, do ponto de vista terapêutico, ter um resultado muito bom com essas medicações. Entretanto, precisa ter um controle muito grande, porque quando você usa essas medicações, você precisa ter um certo cuidado para se evitar exatamente o processo de infecções oportunistas, desenvolvimento de câncer. Então você tem situações que você tem que ir compatibilizando o que você necessita para evitar a rejeição, mas não para deixar esse paciente muito suscetível a desenvolver outras doenças que podem vir por consequência da imunossupressão. Olha, eu queria lhe agradecer, Heraldo, por essa oportunidade, porque é muito importante para fazer esses esclarecimentos, que nem sempre isso, digamos assim, é tão claro para que as pessoas possam absorver todos esses detalhes. Então, eu queria apenas lhe pedir que nesse final desse nosso bate-papo, se você tem algum ponto que você gostasse de lembrar, alguma coisa, alguma mensagem que você quisesse transmitir aos nossos telespectadores, esse é o momento. Bom, doutor Luiz, eu quero agradecer, é claro, ao programa e dizer para a população que assim, o Estado vem melhorando muito. O ano passado a gente recebeu um prêmio do Ministério da Saúde, que foi o Estado que mais cresceu em número de transplantes. O ano passado a gente aumentou quase 60% o número de transplantes. Entretanto, está muito distante do que a gente tem para o que é necessário. E a gente só entende quando a gente percebe que os pacientes que estão na fila, eles sofrem muito. E muitos pacientes morrem nas filas porque não têm órgãos doados. E outros pacientes nem conseguem entrar na fila porque muitos profissionais não conhecem nem encaminham esses pacientes para entrar na fila. Então, é um processo hoje que a gente tem de trabalho e de sensibilização da comunidade para fazer com que a sociedade fique cada vez mais saudável, cada vez melhor. E a gente está sempre à disposição de vocês para estar esclarecendo e agradecer mais uma vez. E eu queria só, para finalizar do que você falou aí, esse contato que vocês é feito através da secretaria? A gente tem um telefone que é o 0800 Isso. 284 0444. Tem um site nosso que a população pode ter informação sobre como funciona a fila, quantos pacientes tem na fila, onde é que tem os doadores, onde é que pode transplantar, onde é que encontra as equipes credenciadas para transplantar, que é o site da Secretaria, que é www.ba.gov.br/transplantes. Então, saúde.ba.gov.br/transplantes, que aí a população tem esse acesso às informações de como está o sistema e como que quantos transplantes tiveram, onde que são realizados e daí por diante. Essa informação é muito preciosa para os nossos telespectadores, que certamente estão atentos para que faça qualquer doação. Claro. Muito obrigado. Obrigado a você, pela Luiz. É sua sempre um prazer. presença.